Boa noite, gente. Vamos à nossa terceira aula de, de banco de dados sobre a clínica médica. Tá? Vamos dar continuidade? Então, nós já temos aqui cadastro de convênios, cadastro de especialidades, cadastro de médicos e cadastro de pacientes. Agora, vamos criar duas tabelas que faltam nesse banco de dados, que são as tabelas agendamento de consulta diária e histórico de consulta. Tá? Isso é importante nesse banco de dados termos por quê? Histórico de consulta. Ele é importante ter os cadastros, porque vai que um médico precise de dados dos clientes que ele já atendeu. Então, ele precisa de um relatório mais aprimorado desses dados. Então, se ele tem o histórico de consulta, ele vai ter acesso a todo o passado de uma determinada data que o paciente, né, foi atendido por ele, que o paciente foi atendido por ele. Assim como a agenda de consulta diária. Agenda de consulta diária, todo atendente, que são os profissionais que trabalham no administrativo da clínica, eles precisam ter esse cadastro porque a todo momento eles vão estar cadastrando novos pacientes que forem estar adentrando a clínica. Tá? Então, é importante ele ter esse registro dos pacientes que forem adentrando, e aí eles vão preencher os dados, e aí vão gerar dados novos desse paciente para ser atendido pelo médico. Tá? Então, por isso que é importante ter duas tabelas. Uma do histórico do médico, se ele precisar de um detalhamento sobre o paciente, ele vai ter esse histórico, né? Isso também para o administrador da clínica médica. Isso também é muito importante, tá? E o agendamento de consulta para quem trabalha no administrativo, na recepção, né, dessa clínica. Que ela vai cadastrando os pacientes à medida que eles vão entrando. Então, vamos lá. Então, no projeto aqui que eu visualizei, nós temos aqui, ó, vamos criar histórico de consulta, tá? Histórico de consulta médica, ele é interessante pela qual passou o paciente, que ajuda bastante os médicos e atendentes da clínica, pois ao visualizar as informações desse histórico é possível ter uma ideia do estado de saúde do paciente no que tange à periodicidade das consultas, ao andamento do tratamento que é aplicado e às medicações já empregadas, tá? Porque às vezes um determinado paciente na clínica ele foi consultado e aí ele precisa voltar um determinado dia para fazer uma revisão. Ou ele foi atendido, não teve melhora, ele retornou à clínica. E aí o administrador da clínica, ele precisa ter acesso ao médico que vai atender ele, vai que não seja o mesmo médico que atendeu ele anteriormente, é um outro médico. Então, esse outro médico, ele precisa de um detalhamento melhor de como esse paciente foi atendido, qual médico atendeu e que medicamento ele passou, qual foi o andamento da consulta dele. Então, por isso que é importante ter uma tabela histórica de consulta. E aqui nós temos os campos. Número do registro, código do paciente, data da consulta, código do médico, histórico e receituário. Receituário ele vai gerar um texto para ele digitar as informações dos medicamentos que foram passados por um determinado paciente. E o histórico de saúde dele, daquele determinado paciente. Número do registro, o número do registro que entrou, né, que é importante ter, o código do paciente, a data da consulta que ele teve, o código do médico para ver qual médico atendeu. Tá? E essa tabela aqui ela vai se relacionar com outras tabelas, que é cadastro de paciente e cadastro de médicos. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui no Axis essa tabela. Então, nós temos aqui, para eu criar uma tabela, vamos em criar, tabela, aí tem aqui tabela 1, tá? Aí, só dar uma diminuída aqui para facilitar. Botão direito do mouse, modo design. Aqui o nome da tabela é histórico de consultas. Aí vamos dar OK. Aí agora vamos criar os campos que foi determinado no projeto. Número registro.
Então não vai ser mais código, vai ser número registro. Número registro vai ser numeração automática. Próximo campo, código paciente. Esse código do paciente aqui está se repetindo, né? Na tabela paciente, ele é chave primária. Aqui, ele é um outro campo. Então, ele é chave estrangeira, que é útil para permitir o relacionamento. Então, o código do cliente é chave estrangeira. Está sendo repetido, é um código chave primária na tabela paciente que está se repetindo em outra tabela, que é a tabela histórica de consulta. Então, o código do paciente, como lá foi numeração automática, vamos colocar como número. Próximo campo, código do médico. O código do médico é número. Próximo campo, data da consulta. Importante ter, né? Fica registrado. Data da consulta. Data da consulta é o quê? Data e hora, né? Ele vai armazenar em forma de data. Eu quero deixar o campo data e hora com um design melhor. Vamos em máscara de entrada. Vamos clicar em sim. Vamos colocar aqui, ó. Data abreviada. Vamos deixar selecionado. Vamos clicar em avançar. Avançar novamente e concluir. Ele já criou. Próximo campo, histórico. E, por fim, receituário. Histórico, ele é texto, tá? Nesse caso aqui, a gente pode colocar como texto longo. Porque dependendo do que o médico for digitar, pode ser uma linha, 2 linhas, 3 linhas com histórico, tá? E a mesma coisa o receituário, também texto longo, tá? Então a gente pode deixar aqui. E agora, atribuímos aqui, o próprio Atos já atribuiu o número do registro como chave primária, pelo desenho da tabela. Tá? Então, uma vez o registro entrando no sistema, esse registro é único. Então, não pode ter, se o registro for número 1, então esse registro número 1 não pode se repetir para outros pacientes. Tá? Então, por isso que esse campo tem que ser chave primária, não pode ter valor repetido. Então, vou clicar no X para salvar. Por fim, temos uma outra tabela, que é a agenda de consulta diária. Essa tabela é ao lado do cadastro de clientes, a tabela principal do sistema. Cadastro de paciente, eu falei cliente, a gente cria banco de dados de vários temas, né? A gente acaba se confundindo. Então, ao lado de cadastro de paciente é a tabela principal do sistema. O atendente, que é o recepcionista da clínica, ele vai marcar as consultas dos pacientes, informando o dia e horário. Então, o sistema deve permitir ainda visualizar as consultas já marcadas, evitando que sejam registradas 2 ou mais consultas repetidas. Isso é muito importante. Então, esses são os campos que a gente vai criar. Basicamente igual do histórico de consulta. Tá? Então, vamos usar aqui. Por que eu coloquei duas tabelas iguais? Uma, dependendo do planejamento, só quem vai visualizar é o médico. Então, o médico ele vai ter acesso a essa tabela. O atendente vai ter acesso a outra tabela. O médico não. Tá? Então, vamos lá. Então, para criar uma tabela, a gente vai clicar em criar, tabela. A gente vem aqui, botão direito, modo design. O nome da tabela é agenda de consultas diárias. Vamos clicar em OK. Primeiro campo, número registro. Número registro é a numeração automática. Próximo campo, código paciente. O código do paciente é número. Uma chave estrangeira, está sendo repetido o código do paciente, chave primária na tabela paciente. Código do médico, também é número. Próximo campo,
Data da consulta. Data da consulta. O campo é data e hora. E aqui vamos definir a máscara de entrada como data abreviada. Avançar. Avançar. Concluir. Por fim, horário da consulta, que também é data e hora. A gente define uma máscara de entrada para ter um campo mais bonitinho. Vamos colocar como hora normal, tá? Avançar, avançar, concluir. Pronto. Então, nós já temos o número do registro, é chave primária na tabela agenda de consulta diárias. Tá? Então, nós já definimos aqui as nossas tabelas. Tá? Então, nós já temos as tabelas já criadas. Vamos clicar no X para salvar. Pronto. Então, essas tabelas vão compor a tabela da clínica médica. Cadastro da especialidade, cadastro de médicos, cadastro de pacientes, histórico de consulta, agenda de consulta diária e cadastro de convênio. Tá? Agora eu quero começar a inserir as informações. Já comecei o cadastro da especialidade, já foi inserido o registro, agora eu quero cadastrar os médicos na clínica. Aí eu clico 2 vezes, olha lá, ó. Então nós temos aqui código do médico, aí nome do médico, César Augusto Leão. Aí pode ser nome, isso aqui, gente, você pode inserir depois, tá? CRM dele, a gente vai criar aqui, 2020, RJ. Esse registro aqui depende de como vão te pedir para você inserir, tá? Aí, código da especialidade. César, ele é clínico geral, então é o código 1. Como é que eu sei que ele é o código 1 que é clínico? Se você for vir aqui, cadastro de especialidade, o 1 é clínica médica. Lá da nossa primeira aula que a gente inseriu. A gente vem aqui, já inserimos. Próximo, Ana Cristina Souza. Então, ela é 2020, 2, RJ. Esse é o número do CRM dela. Então, a Cristina, ela é pediatra. Então, pediatra é 2. Tinha aqui. Tá? E a gente vai inserindo novos registros aqui, tá? Tá vendo porque é importante a gente estabelecer um relacionamento? Se eu já estabeleço um relacionamento, eu já tenho 2 tabelas numa linha só, tá? Então, como é que a gente conseguiria inserir um relacionamento? Agora, a maneira da gente ligar as tabelas, a gente vai ter que consultar o nosso diagrama. Então, lá no diagrama, nós temos aqui o relacionamento. Então, ó, especialidades está ligando com o médico. Então, nós já temos um relacionamento aqui. Que médico está ligando com consulta. Então, a gente vai ter que, primeiro, vamos por parte. Vamos estabelecer um relacionamento entre especialidade e médico. De modo que a gente ligue 2 tabelas e permita uma consulta mais rápida, uma emissão de relatório mais preciso, porque tudo vai ser visualizado numa tela só. Então, se eu quero unir uma ou mais tabelas em um sistema de banco de dados, eu tenho que fazer um relacionamento. Então, o relacionamento ele é útil para muitas coisas. O relacionamento ele só é desenvolvido depois que eu criei as tabelas. Não necessariamente você precisa inserir novos registros. Basta que você somente crie as tabelas
crie as chaves primárias, crie a chave estrangeira, porque senão você não vai conseguir estabelecer um relacionamento, tá? Então, como é que a gente faz um relacionamento? Nesse primeiro momento, vamos estabelecer só entre essas duas tabelas, tá? Cadastro, especialidade e médico. Então, para isso, a gente vai na guia Ferramentas de Banco de Dados e vamos clicar em Relações. É assim que eu defino um relacionamento no Access. Clique em Relações. Aí aqui eu vou ter que inserir as tabelas, né? As tabelas que eu criei, que são essas daqui. Por isso que é importante você criar a tabela primeiro. Então, vem aqui, cadastro de médicos e cadastro da especialidade médica. Aí eu vou inserindo outros. Consulta, sempre vou clicando 2 vezes. Ou clique e arrasto. Tanto faz. Tá? Convênio. Agenda de consulta diária. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já temos 6 tabelas aqui. E aqui eu vou arrumando o campo. Então, aqui, nós temos o seguinte relacionamento. Para eu estabelecer um relacionamento, eu tenho que seguir a seguinte regra. O relacionamento vai ligar a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra. Então, o que é chave primária? São campos que não podem ter valor repetido. É o primeiro campo de qualquer tabela. E a chave estrangeira é a repetição do campo chave primária em uma outra tabela. Então, nesse caso aqui, cadastro de especialidades, temos a chave primária, que é código da especialidade, pelo desenho do ícone da chave. E código da especialidade no cadastro de médico está como a última linha aqui. Então, ele não tem chave, porque isso aqui é chave estrangeira. Então, o código de especialidade na tabela cadastro de médico é chave estrangeira da tabela código da especialidade da tabela cadastro de especialidade. Então, para estabelecer um relacionamento, eu vou sempre partir da chave primária para a chave estrangeira, nunca ao contrário. Então, gravem isso. É da chave primária para a chave estrangeira. Aí eu venho aqui, clique e arrasto. Quando eu clique e arrasto, aí eu tenho que procurar o campo chave estrangeira, que é a repetição da chave primária, né? Então, eu tenho que procurar o campo repetido aqui. Então, eu achei. Reparem que quando eu posiciono o mouse em cima de código da especialidade, ele vai me mostrar esse sinalzinho de mais aqui. Apareceu, você pode soltar. Soltei, pronto. Eu estabeleci o meu relacionamento. Agora eu quero configurar as relações. Então ele mostra aqui, ó, código da especialidade, código da especialidade. Está vendo aqui a tabela, que está cinza, né? E aqui tem um tipo de relação, um para muitos, que é a cardinalidade que a gente viu em diagrama entidade-relacionamento. Tá vendo? E aí, como é que eu crio aqui no Access? Eu tenho que marcar esses campos aqui. Impor integridade referencial. Integridade referencial a gente já viu na aula passada, né? Integridade referencial é um campo que permite você criar uma integridade para impedir exclusão de registro de forma acidental, sem prejudicar outras tabelas. Inserção de novos cadastros, criando duplicidade em outras tabelas. Então, eu vou ter que impor essa integridade para permitir, né, que quando a gente inserir novos registros, esse novo registro ele automaticamente é atualizado para outra tabela. E quando a gente excluir um registro de uma tabela que está relacionada com a outra, essa exclusão ocorrer nas duas tabelas ao mesmo tempo, né? E aqui nós temos propagar a atualização de campos, porque uma vez atualizado o campo de uma tabela que está relacionado com a outra, essa atualização é automática para as duas. E aqui exclusão, se eu excluir o campo de uma tabela que está relacionada com a outra, essa exclusão não vai prejudicar dados da outra, tá? Então, o próprio sistema vai emitir uma mensagem dizendo que se você excluir um registro, isso pode implicar na má interpretação da outra tabela. Então, gente, para evitar essas exclusões, essas atualizações acidental por parte do usuário, o sistema tem que ser capaz de emitir uma mensagem para impedir isso. Então, essa maneira de você emitir uma melhor segurança de exclusão, atualização,
de forma acidental no banco de dados, né, que aí você está orientando o usuário como ele vai, se ele inserir um dado numa tabela, ele vai ter que inserir na outra, e se ele excluir, ele pode excluir acidentalmente dados da outra, e aí como as tabelas estão relacionadas, se você excluir um dado de uma, exclui dado de outra, e aí gera uma má interpretação no registro, em termos de consulta, isso pode causar um prejuízo grande para a empresa em questão. Então, por isso que é importante a gente impor integridade referencial, tá? Porque as tabelas, se elas estão relacionadas, elas vão ser íntegras entre elas, tá? Íntegra em relação à exclusão e atualização. Se você atualiza em uma, vai ter que atualizar em outra, para permitir a interpretação. Agora, se você exclui dado de uma, que é essa opção aqui, se ele excluir na outra, vai gerar uma interpretação errada na tabela, que tecnicamente falando vai gerar uma anomalia no nosso banco de dados. E um banco de dados incompleto, mal interpretado, gera problemas. Então, o sistema tem que ser capaz de emitir uma mensagem para evitar isso. Então, por isso que impor integridade referencial é importante. Então, gente, sempre marque essas 3 opções aqui. Então, tipo de relação para muitos. Por quê? Uma especialidade está atrelado a vários médicos. Então, nessa clínica, você pode ter 2 pediatras, 3 pediatras. Então, o código 2 do pediatra pode estar atrelado a vários médicos. Então, numa clínica, se a gente for analisar na prática, né, não tem só um clínico geral, não tem só um pediatra. Toda clínica, os médicos atendem por plantão, né? Então, temos o pediatra no plantão da manhã, o pediatra no plantão da noite, né? Então, são as mesmas especialidades. Então, uma especialidade está atrelada a vários médicos. Vários médicos estão atrelados a uma especialidade. Então, isso é um para muitos. Então, uma determinada especialidade está atribuída a vários médicos. Então, por isso que é um para muitos. Aí eu clico em criar. Ele deu esse erro aqui. Já sei por quê. Porque isso aqui acontece muito no Access. Se tem tabela aberta, você tem que fechar. Tá? Fechar. Clico assim. Tem que fechar. Aí agora sim. Aí eu venho, estabeleço meu relacionamento, impor integridade referencial, clico em criar. Pronto. Eureka. Já criei meu relacionamento. Tá? Então, na interpretação do Access aqui, então é um para muitos. Esse sinal de infinito significa muitos. Então, um para muitos. Uma especialidade pode estar atrelada a vários médicos. Então, nessa clínica, essa interpretação aqui me dá o seguinte: nessa clínica eu posso ter 2 ou mais especialistas, tá? Porque é um para muitos. Então, você está permitindo que nessa clínica seja cadastrado mais de um médico, uma mesma especialidade, tá? Então, isso aqui é um relacionamento. Agora, eu quero ver como ficou. Na próxima aula, a gente estabelece a relação das outras tabelas. Aí eu vou clicar no X aqui, você tem que salvar o relacionamento. Aí agora, eu vou na tabela cadastro da especialidade. Como é que eu sei que tem relacionamento aqui? Se eu tenho um sinalzinho de mais aqui, isso quer dizer que nessa tabela eu tenho relacionamento. Olha lá, ó. Eu cliquei aqui, olha que coisa interessante. Ó. Numa mesma tela, eu tenho 2 tabelas aqui. Essa tabela é da especialidade e essa tabela é do médico. Então, numa mesma tela, eu tenho 2 especialidades. 2 tabelas ligadas. Isso é um relacionamento. Então, numa mesma linha, eu posso cadastrar um outro pediatra. Eu vou colocar aqui o Carlos Alberto Souza. O CRM dele é 2023 RJ, porque o 2022 já foi para Ana. Então aqui, ó, eu tenho os registros aqui, tá?
Então, clínica médica, nesse caso aqui, são os clínicos da clínica, César Augusto Leão e Carlos Alberto Souza. Agora eu quero cadastrar uma outra pediatra. O pediatra vai ser Suzana (2020) 4 RJ. Então, ó, Ana Cristina e Suzana, elas são as pediatras, porque aqui eu tenho um relacionamento. Eu tenho duas tabelas aqui. Tá? Eu estou na tabela cadastro especialidade. Aí eu quero ver quais são os clínicos. Clico no edital demais e ele já me mostra. Por que ele me mostra duas tabelas numa tela só? Por causa do relacionamento. E aqui é a mesma coisa. Por que me mostra duas tabelas? Por causa do relacionamento. Aqui eu não vou mostrar nada porque eu não cadastrei, né? Nenhum oncologista ainda. Eu posso aqui cadastrar. Olha as facilidades que eu tenho dentro do meu banco de dados, estabelecendo um relacionamento. Tá? Então, na próxima aula, a gente já vai dar prosseguimento, a gente vai criar um relacionamento para as outras tabelas. Nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês a importância que tem o relacionamento. Numa mesma tela, eu tenho duas tabelas sendo mostradas. Então, isso na hora de inserir novos registros, fazer uma consulta, emitir um relatório, isso vai ajudar e muito na hora da interpretação, na hora da visualização dos dados. Tá? Então, o relacionamento é muito importante. Então, para ter um relacionamento, tem que ter uma chave primária e uma chave estrangeira. E ligar da chave primária para a chave estrangeira. Nunca ao contrário. Se eu não tenho chave primária e eu não tenho chave estrangeira, não tem como criar um relacionamento. Beleza? Então é isso, gente. Essa é a nossa aula. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima.